Boa noite, meninas. Vou começar já a aula. Depois as outras vão entrando aí. Pra gente já dar entrada nesse assunto tão, como se diz, polêmico aí, né? Compulsão alimentar. E aqui eu também vou tirar, não digo dúvidas, mas eu digo aqui que tem gente que não tem compulsão alimentar e acha que tem compulsão alimentar apenas porque de vez em quando come um pouco a mais, tá? É uma coisa muito mais complexa, vocês vão entender, tá? Mas também quero trazer aqui para vocês clareza do que é, né? Então eu vou já trazer nosso material aqui. Eu tive compulsão alimentar, gente, e eu acho que os piores episódios de compulsão alimentar foram na minha primeira gravidez, quando eu comia de uma forma que eu não consigo nem explicar como é que eu comia daquele jeito, porque eu comia uma grande quantidade, era uma grande quantidade. Pra vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo tem umas rosquinhas gigantes assim de açúcar assim. Eu cheguei a comer 5 daquelas grandonas assim, ó, sem nem perceber. E fora outras coisas também. Pra vocês terem uma ideia, teve uma época que meu café da manhã só, tá, gente? Era pão de queijo, bolo, aí tinha um pudinzinho que vinha com bolo assim, bomba de chocolate, isso tudo era no café da manhã, tá? De uma vez, assim. Em menos de, acho que 20 minutos eu dava conta de comer tudo isso. Geralmente aos domingos eu fazia muito isso, tá? Mas hoje, graças a Deus, eu tô liberta da compulsão alimentar e vou dizer pra vocês, a ferramenta que mais me ajudou a reverter a compulsão alimentar foi o jejum intermitente. Porque o jejum intermitente me ajudou a ter consciência do que eu comia. Porque antes eu comia sem consciência. Depois que eu comecei a praticar o jejum, onde eu comecei a me disciplinar na comida, né? Porque o jejum faz isso, você tem horário, né? No começo eu tinha horário para comer. Hoje em dia o jejum para mim é uma coisa natural, mas como eu tinha horário para comer e quantidade também, acabava que o jejum meio que controlava a minha compulsão. E foi o que mais me ajudou a curar a compulsão alimentar, tá? Só no passado que eu tive um episódio, mas foi um episódio esporádico e foi. Mas enfim, vamos lá. Compulsão alimentar ou comer transtornado, né? Vocês vão ver a diferença aqui, para vocês entenderem que muita gente se denomina como eu tenho compulsão alimentar e não tem. É só um comer transtornado. Então, vocês vão ver aqui a diferença entre um e outro e também vão aprender a identificar aqui se você tem ou não tem compulsão alimentar, tá? A compulsão alimentar e o comer transtornado são ambos comportamentos alimentares que envolvem dificuldade em controlar a ingestão de alimentos, mas possuem diferenças importantes, tá? Vocês vão ver aqui as diferenças para que você entenda que compulsão alimentar é uma coisa, apesar de ser parecido, mas é uma coisa, uma doença um pouquinho mais grave, enquanto que o comer transtornado é um pouquinho mais tranquilo, que dá para se resolver até de uma forma, assim, com pequenas ferramentas, pequenas atitudes se resolve. Enquanto que a compulsão alimentar, muitas vezes, é necessário um tratamento psicológico, com alguém que é especialista em compulsão alimentar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a compulsão alimentar, né? Pra gente entender aqui. A compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado pelo consumo excessivo e descontrolado de alimentos em um curto período de tempo. Então, assim, não é aquela pessoa que come o dia todo. É a pessoa que, se ela sentar, ela come uma grande quantidade. É várias coisas de uma vez. Geralmente, a pessoa que tem compulsivo, ou ele come uma grande quantidade de um só alimento, ou ele come várias coisas de uma vez só. E é um curto período de tempo. Por quê? Ele perde meio que a noção do que ele tá fazendo. Mesmo que a barriga já esteja indicando que tá cheio, mesmo que o cérebro tá falando chega, mas ele perde a noção, ele perde a mão, né? Frequentemente sem fome física, mas por razões emocionais ou psicológicas, tá? Então, emocional o quê? Algum tipo de emoção que faz com que aquela pessoa acabe comendo dessa forma. Ou razões psicológicas, né? Ansiedade é uma delas que faz com que a pessoa acabe comendo descontroladamente aí, tá? Então, vamos lá. Esse comportamento pode estar relacionado a fatores como estresse, ansiedade, tristeza, tédio ou até mesmo raiva. Então, aqui tem alguns dos sentimentos que podem influenciar na sua compulsão alimentar, né? Eu lembro que muito bem quando eu tinha minhas crises de compulsão alimentar ali na gravidez, o sentimento que eu tinha era raiva. Raiva por quê? Porque meu ex-marido bebia, era alcoólatra e me deixava sozinha. Então, quando eu tinha as minhas crises, era para fugir desse sentimento de solidão que eu sentia, mas eu sentia muita raiva. Então, eu descontava toda essa raiva na comida, tá? O problema é que após o episódio de compulsão, a pessoa pode sentir arrependimento, vergonha e culpa, o que pode contribuir para um ciclo contínuo de compulsão. Ou seja, a pessoa come muito, ela sente arrependimento, vergonha e culpa. E quando a gente sente culpa, gente, pensa numa pessoa que foi condenado na prisão. O que ele merece? Quando ele mata alguém, ele merece o quê? Punição. Quando eu sinto culpa, eu vou me punir ainda mais. Por isso que vira um ciclo contínuo. Você come, aí você se sente culpada, por isso que a gente tem que comer consciente. O que é comer consciente, gente? Eu tô escolhendo comer isso hoje. Vou dar um exemplo. Sábado eu escolhi comer hambúrguer. Eu tô me sentindo culpada porque eu comi hambúrguer? Não, apesar do meu intestino hoje ter soltado, porque meu corpo não tá acostumado a ter essas coisas, então já fiquei meio que mal hoje. Mas não tô me sentindo culpada, porque foi uma escolha consciente. Agora, quando eu não como com consciência, tô ali, ó, só comendo, mesmo que seja o comer transtornado, só beliscando, 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 não como conscientemente, o que acontece? Eu me sinto culpada, eu me sinto frustrada. E aí, o que eu faço? Ah, já que eu comi isso mesmo, vou largar de mão. Segunda-feira eu volto. E aí a pessoa meio que se perde ali na comida, tá? Por quê? Culpa. A vergonha de ter errado, né? Não é vergonha nenhuma você, às vezes, errar, gente.
Não é vergonha, porque nós somos seres humanos. Vocês precisam entender que não é sobre ser perfeito, é sobre melhorar o processo cada vez mais. Falei até no áudio hoje sobre uma trend que tá rolando. Primeiro você começa, depois você melhora. As pessoas querem estar perfeitas no começo, mas não vai, porque você não sabe por que você come, você não sabe qual a função da gordura no seu corpo, você não sabe qual é a função da comida para você, você não sabe nada. Então você vai seguir ali uma alimentação. Só que quando você passa pelos gatilhos emocionais, você vai acabar se perdendo. Mas aí é que você vai prestar atenção, peraí, por que eu comi desse jeito? Ó, uma coisa que eu percebo, às vezes, quando eu como alguma coisa errada, errado assim, não tem nada errado, mas assim, eu como alguma coisa que, às vezes, eu não tô acostumada a comer. Geralmente eu percebo que é conexão. Pra mim, gente, família é uma coisa muito importante pra mim. Eu amo minha família, gente. Eu amo estar com a minha família. Pra mim, sentar no sofá, assistir televisão com a minha família é um programa maravilhoso. Eu amo isso. Porque eu quis muito. Um dia eu pedi muito pra Deus uma família e Deus me deu. Então, pra mim, eu amo muito estar com a minha família. Então, às vezes, eu percebo que, às vezes, sem querer, eu acabo comendo alguma coisa. Por quê? Tá meu marido, tá minha filha ali comendo. Eu acabo comendo ali, por quê? Conexão com os dois. Entendeu? Pra eu me sentir pertencente ali, junto. Entendeu? Então, se a gente não cai, a gente, às vezes, não percebe por quê. Entendeu? A gente tá ali fazendo, tô fazendo atividade física, tá? Mas aí eu caí, não parei pra prestar atenção o que foi que aconteceu antes, qual foi o gatilho. Entendeu? Então, as quedas não são ruins, as quedas são boas, pra você aprender algo com elas, tá? E aí eu quero trazer aqui para vocês algumas questões que caracterizam a compulsão alimentar, tá? Psicologicamente, a compulsão alimentar é denominada como transtorno da compulsão alimentar periódica. Periódica porque ninguém é compulsivo todos os dias. Como isso é ativado por gatilhos emocionais, daqueles que a gente falou, estresse, raiva, ansiedade, a não ser que a pessoa viva nisso todos os dias, né? Mas, geralmente, é quando o gatilho é ativado, aí a pessoa, periodicamente, acontece isso. Vou dar um exemplo de mulher. Tem mulher que tem compulsão alimentar só na TPM. Quando ela tá, eu já tratei uma moça, e ela nem precisava perder muito peso, era 8 quilos só. Mas toda vez que tinha TPM, ela se descontrolava na comida. Comia muito doce mesmo. Ela só tinha nesse período do mês, entendeu? Então, é periódico, não é todo dia ou toda hora, tá? Característica pela ingestão excessiva de alimentos em um curto período de tempo, com um sentimento de perda de controle durante o episódio. Ou seja, a pessoa não percebe, ela perde o controle literalmente, gente. É como se desse um apagão nela. Quando ela meio que acorda, ela só percebe os pacotinhos que ela abriu. Um monte de coisa. Aí que vem o sentimento de vergonha e de culpa, que ela nem percebeu que ela estava comendo, tá? A pessoa frequentemente come muito mais do que seria considerado normal em uma refeição e sente-se incapaz de parar mesmo quando está cheia. Então, assim, ela come muito mais do que é normal. Eu falei para vocês, eu cheguei a comer 5 rosquinhas daquela, gente, não é rosquinha pequena, é um negócio gigante, assim. Tá, eu era obesa na época, mas, assim, era uma coisa que eu falo humanamente quase que impossível a pessoa comer aquele negócio, porque é muito grande aquilo lá. Pastel, 2, 3 pastel de uma vez. Fora esse café da manhã que eu falei pra vocês, que era muito generoso. Eu comi isso muito rápido. E eu não percebia. Geralmente ficava com a barriga doendo. Muitas vezes, a comida ficava voltando aqui, querendo até vomitar, e eu segurava vômito, eu não gosto de vomitar. Eu ficava segurando o vômito pra não vomitar. Teve muitas vezes também, gente, que eu me senti mal, eu acredito que a minha insulina subiu de uma vez, né, porque eu comia muita questão de doce, né, então muitas vezes eu senti a insulina subir muito rápido, umas sensações muito estranhas no corpo, Maria, não gosto nem de lembrar, porque só de lembrar eu falo como é que eu vivia desse jeito, mas eu vivia assim por muito tempo, tá? Então, assim, é mais do que o normal, tá? A pessoa acha que, comi uma caixa de bombom, eu tenho compulsão alimentar. Não, gente, caixa de bombom tem 250 gramas, uma pessoa normal come uma caixa de bombom, entendeu? Então, não é sobre algumas coisas que você come demais. Por exemplo, vai numa churrascaria, num restaurante que é self-service, a gente acaba comendo um pouco a mais. Quando a gente fala fora do normal, é fora do normal mesmo. Você vê assim, por exemplo, eu vi uma menina, magrinha, magrinha mesmo, gente, comer 3 pratos grandes de comida e mais um prato lotado de sobremesa, porque tem um restaurante aqui, tem em São Bernardo, né? Chama Fazenda. Então a comida lá é muito generosa e tem sobremesa. Então você paga R$ 49,90, você come comida e sobremesa, e é muita coisa, sabe? E eu vi uma menina magrinha, a menina pesa 45 quilos, mas eu vi ela comer tanto, tanto, tanto. E depois ela vomitou. Vomitou assim, porque ela tava tão cheia que ela vomitou. Eu vi acontecer isso na minha frente. Ali é uma crise de compulsão alimentar. E a menina não é gorda, mas ela teve ali uma crise de compulsão alimentar, porque ela comeu muito mais do que era normal, até mesmo pro tamanho dela, tá? Após o episódio, pode haver sentimento de culpa, de vergonha e de arrependimento, que é o que mais acontece. E aqui vamos trazer, ao contrário da bulimia, né? Que a bulimia é aquela pessoa que come e ela coloca o dedo na garganta para vomitar, tá? E vou trazer aqui também mais 2 outras coisas que são bulimias e que ninguém sabe, tá? Tomar excesso de chás é bulimia. Pessoa que come e depois ela quer tomar aquele chás diurético. Pessoa que toma chás ou remédios para evacuar também é um tipo de bulimia, tá? Porque bulimia não é só a pessoa que vomita, né? É a pessoa que induz de outras formas também para aquela comida sair, tá? Então tomem cuidado com excesso de chás, tomem cuidado com tomar coisas para evacuar depois de você comer muito, tá bom? Eu já tive bulimia desse jeito, 2018, 2019. Eu tive ali alguns episódios de bulimia assim, dessa maneira. Eu tomava chá de sene na época, eu comia, não tinha crise de compulsão alimentar, mas qualquer coisa que eu comia fora dali, eu acabava tomando chá de sene para evacuar. E teve uma época que o meu intestino ele não conseguia nem funcionar direito, que eu tinha que tomar chá de sene praticamente um dia sim, um dia não. Entendeu? Então, assim, por isso que dessa vez eu falei, eu vou emagrecer, mas eu quero ser magra, saudável e feliz.
Graças a Deus me libertei de tudo isso. Até chá é difícil eu tomar. Às vezes eu tomo, às vezes eu não. Então, assim, mas eu me libertei de tudo isso, porque o meu primeiro emagrecimento, apesar de ter sido natural, não foi saudável. Saudável por quê? Porque eu não trabalhei a minha mentalidade. Eu apenas quis emagrecer, fiz uma dieta, fiz excesso de atividade física, cheguei a ficar 3, 4 horas na academia treinando, então não foi tão saudável o meu emagrecimento. Por isso que eu voltei a engordar em 2022, entendeu? Então tome muito cuidado com o que vocês fazem para emagrecer. As consequências vão ser muito severas depois, tá? Não é sobre ter um corpo magro, é sobre você estar saudável, mentalmente, emocionalmente e no seu corpo também, tá? Esse transtorno é considerado uma condição psicológica que pode ser tratada com terapia, medicamentos ou apoio nutricional. Por isso que eu falo, gente, a compulsão é uma coisa grave. Não diga que você tem compulsão, porque se você não realmente não tiver os sintomas e não for ali num psicólogo e ser identificado realmente que você tem uma compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar, muitas vezes, tem que vir intervenção medicamentosa, tá? E a pessoa passar por um tratamento psicológico para ela entender o que faz ela comer ali, entendeu? Hoje eu entendo, graças às várias terapias que eu fiz aí estudando, né? Não foi passando, mas foi estudando ali. Hoje eu entendo o que causava a minha compulsão alimentar, além daquele sentimento que eu falei para vocês de raiva, mas sentimento de solidão. Era uma das coisas que faziam com que eu usasse a comida como companhia. Então hoje eu sei, quando eu começo a querer comer um pouquinho mais, opa, eu sei o que eu tô querendo a companhia de alguém, entendeu? E aí eu falei para vocês que eu tive uma crise de compulsão alimentar ano passado, né? Quando minha filha começou a trabalhar. Por quê? Minha filha ficava comigo em casa, e aí eu passei a almoçar sozinha. E isso me relembrou meu passado, minha infância, onde eu comia sozinha, ficava sozinha na parte da tarde. E aí, depois também, casamento, meu primeiro casamento, onde eu ficava sozinha também. E aí, quando minha filha foi trabalhar, eu me vi sozinha. E aí eu tive uma crise de compulsão alimentar, mas só comi coisa saudável, gente. Várias frutas. Foi em questão de 1 hora, eu comi 6 coisas. Em questão de 1 hora, foi muito rápido, assim. Então, assim, mas esse episódio me fez entender, peraí, o que tá acontecendo? Por que eu tô me sentindo assim? E aí eu percebi que era o sentimento de solidão, que eu novamente estava experimentando ele, né, por conta das questões do passado, eu estava experimentando ele, então eu precisava aprender a lidar com isso, né? Porque senão eu nem conseguiria, gente, porque hoje praticamente eu fico sozinha o dia todo. De dia, meu marido e minha filha estão trabalhando, e de noite eles vão para a escola. Minha filha foi para a faculdade, meu marido foi para a escola, eu tô aqui sozinha. Imagina se eu tivesse essas crises, se eu não resolvesse essas crises de compulsão. Eu ia estar comendo todos os dias. Então, assim, saber o que causa, né? E se você realmente tem compulsão alimentar, tem que procurar tratamento psicológico, tá? Hoje a terapia cognitivo-comportamental é a que mais ajuda nas questões de compulsão alimentar. E aí vamos entender agora sobre o comer transtornado, que é diferente da compulsão alimentar, tá? Comer transtornado, em termos geral, é usado para descrever padrões alimentares desregulares, muitas vezes impulsivos ou em resposta a emoções. Ele não é um diagnóstico específico, mas se refere a comportamentos alimentares que indicam dificuldade de manter uma relação saudável com a comida, tá? Então, diferente da compulsão, tá? O comer transtornado, o que acontece? Ele é gerado por algum tipo de emoção. Que é algum tipo de emoção? Então, às vezes a pessoa tá, eu tô estressada hoje, vou comer uma barra de chocolate. Ou seja, o estresse fez ela comer uma barra de chocolate. Não é um comer que a pessoa come uma grande quantidade de uma vez. Às vezes a pessoa fica só beliscando o dia inteiro. Ela tá ansiosa durante o dia. Aí ela fica ali o dia inteiro beliscando. Isso é comer transtornado, entendeu? Ele sempre vai ser gerado por um tipo de emoção. Olha as características do comer transtornado, tá? Refere-se a um padrão de comer de maneira desregulada, com a mesma pessoa comendo de forma emocional ou compulsiva, sem necessariamente seguir um padrão específico, o padrão específico da compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, como eu falei para vocês, é uma grande quantidade de comida em um curto período de tempo. Já o comer transtornado, não. É emocional e impulsiva, sabe? Aquela pessoa que não pode ver um chocolate, come. Quando ela vê, ela já comeu o chocolate. Os filhos estão comendo bolacha, ela vai lá e belisca. Come. É impulsivo. A pessoa, ela nem pensa no que ela tá fazendo, entendeu? Ela passa mais a beliscar do que realmente a compulsão quer de uma vez, entendeu? E às vezes ela tem até noção do que ela tá fazendo. Só que essa impulsividade, nem sempre é só emocional, mas a impulsividade de só pegar e comer, entendeu? E eu falo para vocês, pior do que a compulsão alimentar, porque a pessoa, como é periódica a compulsão alimentar, a pessoa não tem todos os dias. Geralmente é quando é gerado algum gatilho emocional. O comer transtornado, principalmente se é um comer impulsivo, a pessoa, ela acaba falhando todos os dias. Por quê? Ela vê a comida, ela não tem consciência, ela vai beliscando, vai beliscando. E aí, quando ela vê, às vezes, ou não vê, né, não tem nem consciência do que tá fazendo, ela acaba, é aquele tipo de pessoa que fala, nossa, eu fiz a minha dieta tudo certinho, não sei por que eu não tô perdendo peso. Ela nem percebeu, às vezes, que ela deu essas beliscadas, essas fugidas ali da alimentação. E às vezes essas fugidas, gente, é elas que estão te impedindo de você alcançar o seu peso. A pessoa não percebe, mas tem muitas vezes que esse beliscadinha te gera 500 calorias no dia a mais. Ao invés de você estar perdendo peso, você tá mantendo ou ganhando mais peso. E aí você não percebe. Por quê? Toda hora essa impulsividade te impede de dizer não para a comida, tá? Pode envolver comer em resposta ao estresse, ansiedade, tristeza ou outras emoções, mas não é necessário que ocorra uma ingestão exagerada. Por isso que eu falei. Às vezes a pessoa come, às vezes, uma coisa só. Então, uma barra de chocolate. Eu tô estressada, hoje vou comer uma barra de chocolate. Eu tô ansiosa, hoje vou comer uma coxinha com Coca-Cola aqui no meio do caminho do trabalho. Então, isso é o comer transtornado. Às vezes é uma coisa ou outra, nem sempre é grande quantidade de coisa, tá? Aliás, nem é, né? A compulsão que é. Tá? O comer transtornado pode ser visto como um comportamento disfuncional relacionado à alimentação, mas não se caracteriza como um transtorno alimentar com
diagnóstico formal. Então, assim, a pessoa que come transtornada, se ela for no psicólogo, o psicólogo não vai diagnosticar isso. Por quê? Porque até mesmo não é uma doença, tá? É apenas uma falta de tomada de consciência que a pessoa não tem. Entendeu? Porque se eu como impulsivamente, se eu parar pra pensar e analisar por 10 segundos, eu nem como. Só que a pessoa, é impossível, ela vai lá e come. Ou ela não trabalha as emoções dela, aí ela vai lá, toda vez que eu tô sentindo estressado, como eu lido com o meu estresse? Um chocolate. Toda vez que eu tô me sentindo ansiosa, como eu lido com a minha ansiedade? Sei lá, um pedaço de bolo. Cada um vai lidar da forma que aprendeu desde a sua infância. Por isso que é necessário a gente entender a nossa história, tá? Eu gostava muito de bolo. Era a forma como eu lidava com as coisas, era comendo bolo. Mas da onde que vinha? Lá na minha infância, minha tia, sempre que a gente estava triste, chorando, ela falava: toma um pedaço de bolo para você se acalmar. Como eu aprendi a me acalmar? Comendo bolo. Entendeu? Tudo tem a ver com a tua infância. Então, não é só o que você come. Não é só sobre comer, é sobre o que você come também, porque às vezes tem conexão com o teu passado. Tá bom? Embora seja prejudicial, nem sempre está relacionado a uma condição clínica reconhecida, como compulsão alimentar ou bulimia. Mais uma vez falando, o comer transtornado, ele não vai ser diagnosticado por um psicólogo ou nutricionista, um profissional que você vai. No máximo, ele vai falar para você, você tem uma disfunção com a comida, então a gente vai resolver essa disfunção trabalhando ali na terapia. Mas não vai ser um diagnóstico. Enquanto que a compulsão alimentar, gente, eu não trouxe aqui, mas ela tem até CID, tá? Porque a pessoa, quando ela passa por testes psicológicos, né, o psicólogo vai fazer alguns testes e ele vai identificar que realmente, se a pessoa tem um transtorno de compulsão alimentar, ele vai dar até um CID para essa pessoa. Entendeu? Então, diferente do comer transtornado da compulsão alimentar, que a compulsão é uma doença psicológica. O comer transtornado não, tá? É só um comer mais impulsivo, que às vezes o gatilho é emocional, tá? Então, aqui, a compulsão alimentar envolve episódios de comer em excesso com perda de controle, enquanto o comer transtornado pode ser mais relacionado a padrões desregulares de comer em resposta às emoções, sem necessariamente um episódio de ingestão excessiva, entendeu? Então, para a gente tirar essa diferença da compulsão, como muita coisa de uma vez fora do normal, comer transtornado nem sempre é muita coisa, mas é aquela disfunção com a comida, tá? É que a gente, muitas vezes, não sei se aconteceu com você, tá? Mas na minha infância, a minha mãe, ela dava limite pra gente comer, mas ela nunca ensinou sobre comer. Ela nunca deu uma educação na alimentação pra gente. Ela era controladora com a alimentação. Então, por exemplo, a gente só podia comer 2 pão. Por que a gente podia comer 2 pão? Ela nunca falou. Então, a gente relacionou a comer 2 pão com dinheiro. Só isso, é porque ela não tinha dinheiro pra comer mais que 2 pão. Entendeu? É, questão de carne, né? A minha mãe sempre regulou muito essa questão de carne. Ah, ela fala que carne é luxo, carne é luxo. Então, assim, eu, por exemplo, tenho alguns problemas de comer transtornado quando eu vou, por exemplo, na churrascaria, ou quando meu marido faz churrasco aqui em casa. Eu acabo comendo um pouco a mais. Mas por quê? Lá no meu passado, houve essa falta. Então, é como se eu agora não quisesse ter essa falta, porque isso me causa dor, entendeu? Mas consigo controlar ali um pouco, né? Tanto que eu não vou na churrascaria toda hora, né, gente? Faz uns 2 meses que eu fui na churrascaria. E meu marido também, antigamente, fazia mais, mas agora ele tá uma vez por mês, às vezes ele faz um churrasco aqui. Então, se eu comer um pouco a mais esse dia, não vai fazer diferença nenhuma no meu corpo, né? Claro que eu respeito os limites agora, né? Coisa que na compulsão alimentar eu não respeitava meus limites, tá? Então, aqui, eu coloquei um quadro bem resumido aqui, lado a lado, para vocês entenderem, tá bom? Compulsão alimentar, comer transtornado. Então, vamos lá. Definição. Ingestão excessiva e descontrolada de alimentos. Compulsão alimentar. Comer transtornado. Então, vocês já vão olhando aí qual que vocês têm, tá bom? Comer transtornado. Comer em resposta a emoções como estresse, tristeza, ansiedade, entendeu? Vamos lá. Frequência. Comum e frequente. Comer transtornados. Ocorre esporadicamente. Controle sobre a comida, né? A compulsão alimentar. Você perde o controle durante o ato. Ou seja, eu como e nem percebo. O comer transtornado. Controle sobre a comida, mas é motivado pelas emoções, tá? Então, a pessoa que come transtornado é mais um motivo, é sempre emocional. Quanto a compulsão alimentar, apesar de ter emocional também, ela perde o controle do que ela está fazendo, tá? Motivação. Impulso de comer sem fome. Então, a pessoa que tem compulsão alimentar, geralmente ela come sem fome. E a pessoa que come transtornado é só uma resposta a sentimentos negativos. Então, por isso, observar os sentimentos que está havendo ali. Mas também tem pessoas que comem de sentimentos positivos, tá? Mas isso já é uma outra aula que eu vou dar para vocês também, sobre rastrear suas fomes emocionais, tá bom? Consequências emocionais. Então, compulsão alimentar, culpa, vergonha após os episódios. Comer transtornado, alívio emocional temporário, mas insatisfação. Então, assim, quando a pessoa compulsão alimentar, ela gera o sentimento de culpa e vergonha pelo que ela fez, porque como ela comeu muita coisa, ela fica sentindo culpada e com vergonha. A pessoa que come transtornado, ela quer o alívio daquela emoção que ela tá sentindo, o estresse, a ansiedade, e ela tem aquele alívio temporário, porque hoje a gente sabe, gente, açúcar, pães, massas, o que faz? Eles mexem com a tua dopamina. O que é a dopamina? O hormônio do prazer, da felicidade. Então, te dá uma sensação de prazer momentânea, uma sensação de felicidade ali. E aí, vai passando nessa sensação, aí vem a insatisfação. Por quê? Porque eu comi, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter me controlado. Então, essa é a insatisfação, tá? Impacto na sua saúde, né? A compulsão alimentar pode ganhar peso e problemas de saúde, tá? Enquanto que o comer tensionável também pode levar ao ganho de peso, mas o pior é o desconforto emocional, tá bom? Então, essas é a diferença. E esse quadro, ele resume ali as principais diferenças para que vocês olhem.
poxa, será que eu realmente tenho compulsão alimentar? Fico sempre falando, nossa, eu tenho compulsão alimentar. Às vezes não, às vezes só come transtornado. Quando você tá estressada, quando você tá ansiosa, você acaba comendo ali, tá? Então é importante fazer essa diferenciação, porque se você observar aqui que você tem compulsão alimentar, eu vou te indicar, procure um tratamento psicológico e faça um acompanhamento, tá? Porque a compulsão alimentar é muito mais séria. Tá? Agora, comer transtornado, só com algumas ferramentas da terapia cognitiva, até algumas que eu vou passar aqui para vocês, já vai ajudar vocês, tá bom? Então, aliás, todas as ferramentas que eu venho passando para vocês já vão ajudar a melhorar a questão de comer transtornado, tá? Eu vou fazer um teste aqui. É um teste para você entender se você tem compulsão alimentar. Como eu disse, comer transtornado é algo muito mais simples de resolver, enquanto que a compulsão alimentar não. É algo que é mais profundo, é preciso fazer um tratamento. Então, a gente vai fazer um teste aqui. Você vai dando aí sim ou não para cada pergunta que eu vou fazendo aqui. A maior quantidade que você responder, você já vai entendendo que você precisa ter ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Você come grandes quantidades de alimentos, mesmo quando não está com fome? É sim ou não, gente? Não é talvez. Ou é sim ou é não. Então, você observa, peraí, não. Só como, sei lá, de vez em quando eu como uma barra de chocolate inteira, uma caixa de bombom inteira. Ou quando eu vou no restaurante, eu acabo comendo um pouco a mais. Isso é comer transtornado. Agora, você fala, não, quando eu sento para comer, eu começo a comer. Eu não saio da mesa enquanto minha barriga não está doendo. Aí é compulsão alimentar, tá? Você já sentiu que perdeu o controle ao comer, mesmo sabendo que não deveria? Então, o que é perder o controle e comer, gente? É aquilo que eu falei, dá um apagão na pessoa. A pessoa nem percebe. Ela só percebe quando ela volta, e aí ela olha para a mesa, ela comeu um monte de coisa. Se você já teve esse tipo de episódio com mais frequência, né? Só um detalhe aqui, tá, gente? Para ser caracterizado compulsão alimentar, você tem que ter mais de 3 meses tendo esse tipo de episódios, tá bom? Então, se você come, com a barriga cheia, lotada, já a comida vindo querendo vomitar, e você não percebe tanto que comeu, só percebe depois, aí é compulsão alimentar, tá? Se não, é aquelas beliscadas, ou aquele de vez em quando eu como uma grande quantidade de coisas ali, aleatórias, comer transtornado, tá? Após comer demais, você sente vergonha ou culpa, né? Tem gente que sente vergonha ou culpa de ter comido, sei lá, gente, às vezes a pessoa comeu um bombom e já sente culpa de ter comido um bombom. Eu acho que a gente tem que ser mais flexível com a gente. Não é, como eu disse para vocês, não é sobre acertar sempre, mas é sobre ir melhorando o processo aos poucos, entendeu? E às vezes a gente come coisas que a gente gostaria realmente de comer, aí tá se sentindo culpado, poxa, hoje eu queria comer um pedaço de bolo. E eu comi um pedaço de bolo, eu vou sentir culpa e vergonha por causa disso, porque se eu quis comer esse pedaço de bolo, não. E é um dos maiores problemas das pessoas que estão fazendo a dieta. É elas se sentirem culpadas até mesmo por coisas que elas estão escolhendo comer. Se você escolheu, que bom que você está consciente que você está comendo, entendeu? Então, perceba, se você comeu esse monte de coisa, e aí você se sente culpado e com vergonha, aí sim, tá? É uma crise de compulsão alimentar. Você frequentemente come em segredo ou tenta esconder a sua alimentação dos outros? Gente, essa questão é interessante. Eu fazia isso. Eu lembro muito bem na época que eu ainda trabalhava, e eu trabalho até agora, quando eu era gordinha, eu vinha no ônibus, muitas vezes eu passava assim, ou padaria, ou doceria, essas coisas, e trazia trazia um monte de doce. Tinha uma lojinha lá em Santo André que era 2 doces por R$1, gente. Eu comprava uns 10 aqui. Aí eu vinha no ônibus já comendo e falando que era metade meu e metade da minha filha. Tinha vezes que nem chegava. Eu não chegava em casa com nenhum. Eu comia os 10 durante o caminho do ônibus. Passava na padaria, comprava o que chama língua de sogra, que é um pãozinho com coco em cima, que era enorme assim. Falava, é metade meu, metade da minha filha. Mentira, muitas vezes minha filha nem viu. Panetone, eu comia um panetone inteiro e pegava a embalagem e meio que colocava no lixo assim no fundo pra minha filha não ver. Então, assim, eu comia escondido. Tanto que as pessoas às vezes falavam assim, não sei porque você é gordinho, nem vejo você comer. Não via mesmo, porque eu comia muitas vezes escondido de todo mundo, por vergonha da quantidade que eu comia, tá? Então, assim, perceba se você não costuma fazer esse comportamento de comer em segredo ou tentar esconder os seus alimentos dos outros, tá? Você sente uma necessidade urgente de comer, como uma compulsão que parece difícil de controlar. Sabe que é um desespero pela comida, gente. E você caça qualquer coisa para comer. O meu desespero, gente, por açúcar era tão grande que eu cheguei a comer açúcar puro. De pegar o pote de açúcar e começar a comer. De não ter doce em casa, eu começar a comer. Minhas compulsões sempre eram muito geradas em torno de coisas doces. Por isso que hoje ser liberta do açúcar, gente, para mim é uma vitória muito grande. Porque eu sei o quanto eu era doente pelo açúcar, tá? Então, quando nessa época que eu tinha compulsão alimentar, ó, eu comia açúcar puro, gente. Esse é o maior nível do vício, né? Igual o alcoólatra. O alcoólatra, quando ele começa a beber perfume, a tomar álcool puro, é porque o vício já tá fora de controle. No meu caso, o açúcar era isso. Eu comia açúcar puro branco, né? Então, perceba isso também em você. Se é uma necessidade urgente de comer, difícil de você conseguir controlar, tá? Após episódios de compulsão, você tenta compensar de alguma forma, como fazer dieta rigorosa ou se exercitar excessivamente? Então, quem tem compulsão alimentar, que eu falei para vocês, eu tive a questão da bulimia, que também, a bulimia é uma compulsão alimentar e depois a pessoa acaba vomitando. No meu caso, eu não vomitava, eu acabava tomando chás diuréticos ou chás que faziam eu evacuar. E era isso, quando não, eu passava 3, 4 horas na academia. Hoje 1h30, eu já estou querendo fugir daquela academia. Eu só passo 1h30 porque meia hora tem que ser de cardio, mas é 1 hora, se eu não faço cardio em 1 hora, eu vou embora. Mas nessa época eu fazia 3, 4 horas de academia, principalmente em 2019.
como eu comecei a namorar com meu marido, e a gente acabava saindo, toda vez que eu acabava comendo fora, eu fazia isso. Acabava tomando chá diurético e ficava muitas horas na academia. Eu tinha acabado a faculdade, então eu tinha tempo para ficar 3, 4 horas na academia. Enfim, fazia tudo, né? Musculação, cardio, tinha aula de funcional, dança, jump, step. Gente, eu fazia tanta coisa nessa época. Enfim, agora, você já se sentiu desconfortável, insatisfeita depois de comer grandes quantidades de comida? Ou seja, aquela pessoa com a barriga estufada, que não tá aguentando, a comida tentando voltar aqui, né? Aquele desconforto abdominal, que a pessoa não. Eu não sei nem como explicar agora, né? Faz tanto tempo que eu não tenho isso, mas é um desconforto muito. Gente, eu não sei nem dizer a palavra para dizer, mas é muito ruim. É muito ruim, a pessoa se sente pesada. Então, se você tem isso, sim ou não, pode ser que você tenha um grande indício aí de compulsão alimentar, tá? Então, vamos lá a interpretação desse teste, tá? Vamos lá, são 7 perguntas. Se você respondeu, eu acredito que aí, acima de 4 a 5 aí, sim, então pode ser que você tenha um grande indício de ter compulsão alimentar. Mas, para que tenha certeza, é bom passar com o profissional que vai fazer a sua avaliação, tá? Mas vamos lá. Se você respondeu sim a várias dessas perguntas, pode ser útil procurar um profissional de saúde mental, um nutricionista para avaliar a melhor a sua relação com a comida e possivelmente buscar um tratamento, né? Compulsão alimentar muitas vezes também precisa de intervenção medicamentosa, dependendo do nível de compulsão que a pessoa tiver, tá? Se a maioria das respostas foi não, pode ser que você não esteja experienciando compulsão alimentar, mas se algum sintoma persistir, a avaliação do profissional ainda pode ser importante, tá? Se a maioria foi não, você fala assim, não, eu acho que eu não tenho isso, não. Então, você não tem compulsão alimentar, você tem somente um comer transtornado, que de vez em quando você acaba dando umas exageradas aí, tá? O que é, algumas vezes, até normal, tá, gente? Até eu, hoje mesmo, magra, mesmo trabalhando minhas emoções, como eu disse pra vocês, tem coisas que eu acabo dando uma exagerada. Por exemplo, churrasco, é uma coisa que eu acabo dando uma exagerada. Pães, massas, essas coisas não me interessam, não. É mais, eu acho que é churrasco, amendoim, é uma coisa que eu acabo comendo exageradamente também, por isso que eu nem tenho na minha casa. Tudo aquilo que eu não consigo controlar, eu não tenho na minha casa, tá, gente? Isso é uma chave para vocês, tá? Não tentem lutar contra aquilo que vocês não conseguem, tá? Porque é muito humilde quando a pessoa, ela admite que aquilo ela não dá conta, entendeu? A gente precisa ter essa humildade. Por exemplo, eu comia leite em pó. Eu comia muito leite em pó. Para mim me curar desse comer leite em pó, eu pedi para minha filha esconder o leite em pó na minha casa. Que ela usava de vez em quando para fazer uns docinhos dela aí. Eu falei para ela, esconde isso aqui de mim. Eu não consigo me controlar com isso. E ela escondeu. Hoje em dia tá uma lata de leite em pó ali. Eu não ponho a mão nele. E nem quero pôr. Eu posso até comer um pouquinho agora, mas eu não quero nem abrir a porta disso aqui. Agora, minha próxima resolução é o amendoim. Apesar de eu comprar só de vez em quando, mas eu quero me libertar dessa questão do amendoim também, tá? Então, ó, a Renata, as 2 Renatas, né, falou que acredita que tem o comer transtornado. Muita gente, é só o comer transtornado, não é compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar é séria, tá? É a Renata Lapinha que falou. Então, vamos lá, gente. Vou trazer para vocês agora dicas para ajudar vocês com a questão da alimentação, tá? A primeira dica, identifique e desafie pensamentos disfuncionais, tá? Porque o que faz você comer? Você pensar, você sentir e você agir. Então, tudo começa com o teu pensamento. Qual o pensamento? Ah, eu tô estressada hoje. Mereço comer um chocolate. Ó, pensamento. Começou ali. Aí veio, você já sentiu o sentimento do estresse, você agiu. Entendeu? Mas tudo começou com o teu pensamento. Ó, a Tamires também falou sobre o comer transtornado. É o que a maioria tem. Então, não diga que você tem uma coisa, porque a gente acaba adquirindo justamente por a gente falar. Nossas palavras têm poder, tá? Então, eu tenho um comer transtornado e eu consigo lidar com isso a partir de agora, tá bom? Agora a pessoa fala, eu tenho compulsão alimentar, é como se ela estivesse dizendo, eu quero essa doença. Isso é uma doença que precisa de tratamento sério, tá? Então, a gente tem que tomar sempre cuidado com as nossas palavras de dizer, eu tenho compulsão alimentar. As pessoas falam assim, eu tenho ansiedade. Não, eu costumo dizer, eu estou ansiosa hoje, né? Porque a ansiedade também, quando a ansiedade está no nível muito alto, ela precisa de tratamento psicológico e, às vezes, intervenção medicamentosa, tá bom? Ó, vamos lá. Muitas vezes, o comer transtornado é alimentado por pensamentos distorcidos, como eu mereço comer porque eu tô triste. E tem pessoas que falam, eu mereço comer porque eu tô feliz também. Não é só sentimentos negativos, é sentimentos positivos. Ah, eu mereço comer porque eu quero comemorar. Então, perceba qual é o pensamento que tá vindo na tua mente. E você precisa questionar esse pensamento. Olha outro exemplo aqui. A comida vai me fazer sentir melhor agora. A pessoa não tá bem, tá estressada. A maioria de vocês falou sobre o estresse. Tô estressada. Quando eu comer um chocolate, eu vou ficar melhor. Então, é esse pensamento. Você precisa identificar o pensamento que tá vindo e não concordar com esse pensamento. Por exemplo, se eu chego em casa e eu falo, tô estressada hoje no meu trabalho, estou cansada do meu trabalho hoje, eu mereço comer um chocolate. Tá, mas se eu tô cansada e tô estressada, eu não mereço tomar um banho para relaxar. Eu não mereço descansar um pouco mais. Tem tantos outros merecimentos que você pode ter. Esses dias mesmo, meu marido estava cansado, e ele falou assim para mim, faz uma massagem em mim. Eu falei, pra agora. Como eu trabalho, graças a Deus, trabalho em casa, como meu trabalho é um pouco mais tranquilo, quando ele precisa, eu ajudo. Como também eu já precisei falar para ele, ó, faz uma massagem aí que meus pés estavam tô meio cansada hoje. Ele vai lá e faz, entendeu? Tomar um banho, gente. Tem dia que eu fico meia hora no chuveiro. Quando eu tô mais cansada, mais estressada, eu fico lá, debaixo do chuveiro, meia hora, pensando, relaxando. Vou pro parque é outra coisa que me relaxa bastante. Então, assim, gente, desafio o teu pensamento. Chegou o pensamento, tá te mandando comer? Não, peraí.
Não preciso comer para relaxar. Não preciso comer para me desestressar. Então, observar esses pensamentos, tá? Técnicas de enfrentamento de emoções, tá? Ajuda a desenvolver formas mais saudáveis de lidar com as emoções difíceis, como estresse ou tristeza, sem recorrer à comida. Então, o que a gente pode incluir nessas técnicas de relaxamento? Respiração. Gente, eu acho que teve uma aula de autossabotagem que eu passei sobre a técnica da respiração. Eu vi um senhor, ai, não sei de onde que era, gente, ele ensinando a técnica que eu ensinei para vocês. O cara ganha dinheiro ensinando essa técnica. É a técnica de respiração 478. O que é essa técnica? Eu puxo a respiração em 4 segundos, seguro a respiração 7 segundos e solto em 8 segundos. Isso vai mandar oxigênio para o seu cérebro. E você vai começar a relaxar a tua mente. E aí eu vi um cara que faz palestras aí pelo mundo ensinando essa técnica. Eu também aprendi isso aí também, de alguém, não lembro se foi Elaine Olives que ensinou, mas enfim, é um desses cursos que eu aprendi aí. Mas assim, tô passando aqui para você uma técnica de respiração. Façam, gente. Tô com vontade de comer, quero comer impulsivamente. Respira. Fica ali, 5 minutos respirando, para você acabar não comendo compulsivamente e esse oxigênio para o seu cérebro, para a sua mente começar a ter clareza do que você estava prestes a fazer, tá? Ouvir música. Gente, música relaxa muito. Ou te dá energia também, né? Porque dependendo do tipo de música. Tem música que você vai pôr para relaxar, e tem música que você pode pôr para te dar energia. Eu tô cansado, tô sem energia, vou pôr uma música que dá mais energia, entendeu? Por exemplo, eu tenho essa playlist que eu sempre coloco para começar a aula, né? Que chama, acho que ondas de energia, alguma coisa assim, energia positiva. Eu viro e mexo, eu escuto. Fico o dia inteiro escutando. Músicas também de Deus também são coisas que me relaxam bastante, entendeu? Por exemplo, hoje eu trazendo aqui para vocês sobre questão de emoções, né? Hoje eu fui dirigindo para a Zona Sul de São Paulo. E eu tava morrendo de medo, gente. Morrendo de medo mesmo, de ir sozinha, né? Ainda sinto um pouco de insegurança. Peguei, liguei meu celular, coloquei o Bluetooth do carro e, ó, fui dirigindo. Cheguei lá, voltei. E aí, a música me relaxou daquilo que eu tava sentindo, aquela insegurança que eu tava sentindo. Tá bom? Deixa eu ver, Regina, Clau, e quando eu como tal alimento porque eu estou com vontade? Se você tá com vontade, é ter consciência. Eu tô comendo isso por quê? Ah, porque eu quero comer. Então, se você sente culpa e frustração, aí não era porque você queria comer. Às vezes foi só um impulso. Quando eu quero comer, eu não sinto culpa e frustração, entendeu? Vamos lá, escrever, gente. Escrever é terapia. Coloquem isso para vocês, tá? Escrever é terapia. Eu mesmo, os dias que eu tava me sentindo mais ansiosa, que eu fiz o jejum de Daniel, foram dias muito difíceis emocionalmente para mim, mas também me curou de muita coisa. Eu fiz um diário espiritual, gente, onde eu escrevi todos os dias o que eu tava sentindo, inclusive quando eu comecei a melhorar. Entendeu? Então, escrever é terapia. Esvazia tua mente num caderno. Você não quer que ninguém leia o que você escreve? Guarde num lugar, num cantinho, bem ali secreto seu. Mas escreva. Tenham isso como hábito de vocês, principalmente à noite, gente. Tá estressada durante o dia? Pega um caderno à noite, coloca ali. Tá com raiva do marido? Escreve. Tá com raiva dos filhos? Escreve. Sabe? Tá com raiva até mesmo de você mesmo? Escreve. Entendeu? Escrever é terapia também, tá? Hoje tem eu não lembro o nome agora, mas tem um tipo de terapia que é na escrita, tá? Tem um processo terapêutico que é justamente na escrita. Tem também a musicoterapia, por isso que eu falo para vocês, música relaxa, ajuda. Tem a arte terapia, que é a pessoa desenhar, pintar, entendeu? Hoje tem vários tipos de terapias assim. Eu entrei numa plataforma que o professor indicou pra gente, que eu estou fazendo uma aula de análise comportamental, aliás, análise experimental do comportamento, e o professor indicou uma plataforma. Nessa plataforma tem vários tipos de terapias, né? Tanto que eu quero fazer uma de transtornos alimentares, mais específica, e eu vi lá esses tipos de terapias que são coisas muito simples: música, escrita, desenhar, pintar. Então, tem várias coisas que você pode usar para relaxar, para você não precisar ir para comida. Vamos lá. Pratique a consciência alimentar. Ó, Regina, essa é para você agora. O que é a consciência alimentar, tá, gente? É a prática de estar plenamente consciente enquanto come. Então, assim, o que é estar plenamente consciente, gente? Sem distrações. Hora de comer, não se come na frente de celular, não se come na frente de televisão, não se come na frente de computador, e até mesmo não comer conversando muito com as pessoas. Por quê? Você precisa estar em estado presente quando você está comendo, observando a comida, comendo devagar, sabe? Mastigando bem o alimento. E as pessoas hoje comem correndo, né? Principalmente as pessoas que trabalham. Eu já trabalhei, já tive 15 minutos só para comer, eu comia que nem uma desesperada. Mas, se você puder, gente, coma devagar, apreciando a comida, vendo até o sabor da comida ali, tá? Ó, isso significa prestar atenção aos sinais de fome e saciedade. Gente, a gente nasceu com isso. O bebê, quando amamenta, a Renata tá aí, que tem um bebezinho pequeno, o bebê, quando tá amamentando, quando ele não quer mais, ele afasta o peito da mãe. Porque ele já sabe quando ele tá cheio. Que o bebê, ele presta atenção na fome e saciedade dele. Enquanto que nós, adultos, não prestamos atenção. Você só come. Aí você come na frente do celular, gente. Você tá ali olhando vídeo. Quando você vê a comida acabou, você vai lá, repete a comida, porque você nem viu o que você estava comendo, não deu nem tempo da mensagem do seu intestino chegar no seu cérebro de que você estava saciado, porque você comeu muito rápido. E demora 20 minutos, gente. 20 minutos para o seu intestino mandar a mensagem para o seu cérebro que você está saciado.
Entendeu? Por isso que bebê come devagar, às vezes fica 1 hora no peito da mãe, a mãe fica até estressada, fala, nossa, essa criança não acaba nunca. Mas é por conta disso, entendeu? Então a gente já nasce com isso. Só que quando a gente tem contato com alimentos altamente palatáveis, às vezes a gente quer comer só por prazer. Então você come, 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 come. Então praticar o comer consciente é isso, tá? É saborear a comida lentamente e reconhecer quando você está satisfeito. Isso ajuda a evitar comer em excesso ou de forma automática, tá? Tem uma coisa que eu faço, gente, ó, que é simples assim. Coloca uma colherada na boca, uma garfada na boca, solta os talheres e mastiga. Acabou? Que tá na minha boca? Outra colherada, solta os talheres na mesa. Isso faz você estar em estado presente. Você saboreia a comida, mastiga a comida e não fica colocando uma colher atrás da outra na boca sem perceber, tá bom? São coisas muito simples, mas que dão muito resultado, gente. Outra coisa também que eu trago para vocês, que é o que eu faço, tá? Tem gente que separa a comida, eu não separo. Vocês veem que salada, a proteína, o carboidrato é tudo no mesmo prato, porque é para mim ter noção da quantidade que eu tô comendo, entendeu? Eu já percebi que separar para mim eu acabava exagerando. Então, eu ponho tudo no mesmo prato. Então, pode ser uma ajuda aí para vocês também. Não separar muita comida. A não ser que você leva marmita e você quer separar ali a salada da comida que vai no micro-ondas, aí sim. Mas tô falando em casa, tentem colocar tudo no mesmo prato, para vocês terem essa noção, tá? Desenvolva uma rotina de autocuidado. Lembra que eu sempre coloco lá no grupo, o autocuidado faz parte do processo de emagrecimento? Você precisa aprender a gostar de se cuidar, tá? Uma rotina de autocuidado, a importância do autocuidado para o bem-estar emocional inclui praticar atividades que tragam prazer, melhorar o sono e ter tempo para relaxamento, o que pode reduzir a necessidade de usar a comida como uma forma de lidar com o estresse. Gente, coloquem um momento de autocuidado na sua semana. Faz parte do processo de emagrecimento. Mesmo que você não consiga sair, sei lá, que nem eu. Eu já pago pacote de unha mensal, gente. Já deixo lá pago. Por quê? Já é meu autocuidado. Teve uma semana passada que eu não consegui ir por falta de tempo, porque eu estava com algumas atividades. Eu fiquei mal. Eu fiquei mal, assim, emocionalmente por conta disso. Mas aí eu pintei minha unha eu mesmo em casa. Mas assim, eu tô tão acostumada com isso, e disso fazer parte da minha rotina, que eu fico meio triste quando eu não vou. Entendeu? Eu vou sempre pagar o pacote no cabeleireiro, agora eu tô indo a cada 15 dias lá na minha cabeleireira. Mas também é outra coisa que eu ponho na minha rotina. Mas quando não, gente, eu faço algumas coisas na minha casa mesmo. Sabe? O tomar um banho mais demorado, passar um creme no corpo. Tem gente que não passa nenhum creme no corpo há tempos. Entendeu? Fazer uma maquiagem. Hoje eu tô sem maquiagem, gente, porque tava um calor danado. Falei, hoje eu vou ficar sem maquiagem. Mas, geralmente eu passo a maquiagem, vestir uma roupa mais bonita no final de semana, ao invés de ficar aquela roupinha rasgada, ou de pijama o dia inteiro. Não, coloca uma roupa, sabe? Não precisa ser a melhor roupa do mundo, gente. Às vezes uma camiseta branca, uma calça jeans bem colocada, te deixa bonita, entendeu? Um vestidinho básico, simples, te deixa bonita, entendeu? Colocar um brinco na orelha, que seja, sabe? Mas cuidar de você mesmo, qualquer tipo de autocuidado, começar a se ver com mais valor, tá bom? Vai sim, Renata, vai ficar gravada essa aula. Mas eu já tô terminando também, tá? Eu quero só trazer para vocês aqui um vídeo. Vamos ver se ele vai carregar. Senão já abro aqui no YouTube. Vou trazer um vídeo aqui sobre a ver com compulsão alimentar, nada, mas eu quero mostrar para vocês o quanto agir pelas emoções, que é o que faz a gente acabar comendo, né? Quanto agir pelas emoções faz a gente cometer erros. E erros não só com você, mas também com outras pessoas, tá? Então eu não consegui achar um vídeo mostrando o tipo de compulsão alimentar ali, de agir com as emoções, mas esse vídeo ele ilustra exatamente como a gente agir por emoções faz a gente cometer muitos erros, tá? Então prestem atenção. Ih, será que não vai carregar? Eu acho que é a minha internet hoje que tá fraquinha. Mas se não, eu...
Bom, esse vídeo ilustra bastante, assim, quantas vezes a gente, por estresse, por raiva que a gente está sentindo, a gente acaba fazendo isso que ela fez também, né? Ela nem percebeu que ela colocou o pacotinho dentro da bolsa, e na hora ela tinha um pacotinho igual dela, e ela achou que o rapaz estava comendo o negócio dela, sendo que ela que estava comendo o negócio dele, e achando que o cara foi meio que egoísta comendo o negócio dela sem pedir, mas ela que estava fazendo, né? E por quê? Como ela agiu ali? As emoções, raiva que ela estava sentindo, estresse que ela estava, e muitas vezes a gente faz isso também, com as pessoas ao nosso redor, porque a gente está agindo com as nossas emoções, a gente não percebe que a gente está brigando, a gente está discutindo, a gente está comendo para se distrair daquelas emoções, entendeu? Então, agir pelas emoções é um processo muito perigoso, porque você acaba fazendo coisas que você não faria se você estivesse consciente daquilo, tá? Então, a tarefa dessa semana para vocês, para ajudar vocês é praticar a atenção plena, tá? Que chamado como mindful eating. É uma palavra em inglês aí que usaram na terapia comportamental. Qual é a tarefa, gente? Durante uma refeição, você vai comer devagar. Isso aí vai ser a prática dessa semana. Comer devagar, saborear cada mordida. Dizem aí que tem que dar, cada talher que você colocar na boca, você tem que mastigar 10 vezes aí, né? Não sei se eu consigo tanto, mas pelo menos saborear ali cada mordida. Prestar atenção nos sinais do teu corpo de fome e saciedade. Ou seja, essa semana, a tarefa de vocês é comer devagar, saborear a comida e prestar atenção quando teu corpo diz, chega, já tá bom. Entendeu? E se você prestar atenção, ele vai te dizer, tá? Tente não se distrair com TV ou celular. Ou seja, atenção plena. Nada que te distrai, aquele momento de comer mesmo, tá? O objetivo dessa tarefa, tornar a alimentação mais consciente, evitando comer sem se perceber ou por impulso, tá bom? Então, aqui a Regina falou quando ela come tal alimento porque ela tá com vontade. Então, você vai comer, mas você vai comer de forma consciente, Regina. Dessa forma aqui que eu tô indicando, tá bom? É para você ter atenção plena àquilo que você tá comendo. Para você até mesmo perceber se realmente é porque você tá com desejo, né? Vontade de comer aquilo. E deixa eu trazer só para vocês uma diferença, tá? Vontades, desejos, nós temos todos os dias, gente. Todos os dias. A gente tem que prestar atenção, né? Como a gente fala para um filho, vamos supor, seu filho tem vontade de comer bolacha recheada antes do almoço. É um desejo que ele está tendo. Você vai deixar ele comer só porque ele está num desejo, sendo que daqui meia hora ele vai almoçar? Geralmente, as mães raiz vai dizer que não, né? Olha, você vai comer a bolacha mais tarde, agora você vai esperar e vai almoçar. Entendeu? Desejos e vontades temos todos os dias, gente. Eu passo na frente de uma padaria, eu sinto cheiro de pão, tenho desejo de comer pão, mas não gosto de pão. Mas é por conta do quê? Cheiro sensorial. Se eu for numa padaria ver aqueles bolos bonitos, eu vou ter vontade de comer bolo. Mas é só um desejo por quê? Sensorial, a minha visão viu aqueles bolos. Às vezes de ouvir, se alguém chegar aqui e falar assim, nossa, eu comi uma pizza com aquele queijo derretendo, eu já vou começar a imaginar o queijo aqui, porque eu adoro queijo, vou querer comer uma pizza, fome sensorial, entendeu? Então, desejos, nós temos todos os dias, vontades todos os dias. Só que se você não aprender a lidar com vontades e desejos todos os dias, você vai estar sempre cedendo, entendeu? Quando a gente realmente está com vontade de comer alguma coisa, gente, você não tem ideia de como você saboreia aquilo. Então, por exemplo, fazia meses que eu não comia um hambúrguer. Nossa, eu comia aquele hambúrguer devagar, querendo que ele nunca acabasse. Entendeu? Por quê? Porque realmente foi uma vontade genuína de comer, entendeu? Pizza, gente. Pizza é uma coisa que eu demoro a comer. Comi pizza mês passado, janeiro, né? Teve o jejum de Daniel. Acho que já tem uns 2 meses que eu comi uma pizza. Mas quando eu for comer uma pizza, que eu tiver realmente com vontade, você pode ter certeza, vai ser devagar, comendo, saboreando a pizza, entendeu? Então vocês precisam aprender isso, a ter atenção plena, tá? A comer devagar, perceber fome e saciedade e aprender a diferenciar como é aqueles desejos momentâneos. E vou dar uma dica aqui também. Se for um desejo apenas momentâneo, fica uns 10 minutos fora do lugar onde você tá. Então, tô na cozinha querendo comer, sei lá, o pudim que tá na geladeira. Sai da cozinha, vai pro quarto, se distrai com alguma coisa. Se esse desejo ainda persistir, talvez é um desejo genuíno. Se você esquecer, é porque só foi naquele momento que você estava querendo aquilo, tá? A Renata falou assim, claro, eu tenho mania de comer porque eu mereço. Cansaço, estresse, etc. O que eu faço para acabar com isso? É aquilo que que eu coloquei aqui, Renata. Você tem que buscar outras formas de descansar. Cadê? Aqui. Ó, essas atividades de relaxamento, por exemplo. Aqui, ó. Respiração, tá? É uma que você precisa começar a praticar. Respiração. Música, tá? Você ouvir música para mudar a sua cansaça. Coloca uma música para se acalmar, entendeu? Escrever, né? Eu acho que eu já até passei para você no individual, já. O escrever, a escrita ajuda muito a relaxar. Mas também arte, entendeu? Procura coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, ler. Gente, ler é uma coisa que me relaxa muito. Ó, eu viajo aqui na leitura. Tô estressada, tô cansada. Pego meu livrinho, deito na minha cama, ou sento no meu sofá, leio, principalmente livros de assuntos que eu gosto, me relaxa. Música me relaxa, escrever me relaxa, entendeu? Ir ali no parque, dar uma volta no parque, nossa, isso me relaxa demais.
Então, você tem que ver coisas que te relaxam. Tem gente que cuida, eu tenho uma aluna que cuidar das plantas relaxa ela. Então, foi uma das coisas que eu passei para ela. Tem gente que fazer crochê relaxa. Já tive aluna que falou que ia fazer crochê para relaxar ela, entendeu? Então, você vai identificar as coisas que te ajudam a relaxar, tá bom? Para que você não use mais a comida para você usar para estresse e ansiedade, tá bom? Ó, respiração, gente, parece uma bobagem, mas essa técnica de respiração, sabe? Tô ali estressada, ansiosa, tô querendo comer um chocolate, ó, respira, solta devagar, naquela técnica, ó, 4 segundos puxando, segura no 7, 8 soltando. Faz isso por uns 5 minutos, você vai ver quanto isso vai relaxar a tua mente e você vai se distrair da comida, tá? Mas é só praticando para vocês verem qual o melhor, tá? Eu tenho todas essas que eu falei. Eu vou no parque, leitura, escutar música, respirar. Cada dia eu faço uma diferente, até mesmo pra gente não enjoar da técnica, então a gente usa cada dia uma, tá? Mas tem que ser algo que faz sentido para você, tá? Eu disse, tem aluna minha que cuida de planta. Planta não me relaxa, não, gente. Eu fico mais estressada com a planta. Então, é uma coisa que não me relaxa. Brincar com o meu cachorro é uma coisa que me relaxa também, entendeu? Então, assim, busquem coisas fora da comida para ajudar vocês, tá bom? Então, deixando uma última frase, antes da gente tirar nossa foto, que é: não deixe que as suas emoções determinem o que você coloca no prato. Encontre forças dentro de si para alimentar a sua alma com equilíbrio e cuidado, tá? Mais do que o alimento do corpo físico, gente. Procurem alimentar a alma de vocês, tá? Tem uma prática que eu faço, gente, já tem uns 6 meses que eu tô fazendo isso, e vou trazer aqui, independente da religião de vocês, isso não é sobre religião, mas é o que a minha mentora falou para mim. Primeiro, a gente tem que buscar o contato com a nossa espiritualidade, né? Depois, com nós mesmos, né? Com as nossas emoções, e depois com o outro, se relacionar com o outro, né? Quanto a esse contato com a espiritualidade, desde o ano passado, eu comecei fazendo devocional todos os dias, né? Então, eu usava o Café com Deus Pai, que foi um livro que me ajudou bastante. Hoje eu não uso isso, porque hoje eu faço rosário de manhã com o pessoal do Instituto Hessert, que é da irmã Kelly Patrícia. Então, comecei fazendo com o Frei Gilson, mas o Frei Gilson só faz nas sextas-feiras, e eles do Instituto Hessert não, faz todos os dias. Então, ali, além do terço, eu medito na palavra, porque eles sempre trazem a palavra de Deus ali também no dia. Também sempre escuto a palavra do dia, que é a homilia do dia, que tanto o Frei Gilson como o Instituto Hessert, eles falam sobre a homilia do dia. Então, o meu dia começa trabalhando a minha espiritualidade. Eu já começo, por isso que eu acordo às 4 e pouco da manhã, tá, gente? Por conta disso. Porque é o único tempo que também é porque eu tô sozinha, e também porque na Bíblia tá falando, né, que os que me procuram na madrugada me encontrarão. Também tem essa palavra de Deus. Então, assim, por isso que eu acordo de madrugada, que é o horário que minha família tá dormindo, e eu consigo ficar também nesse momento sozinha, com essa conexão, tá? Então, essa força que você precisa para lidar com as emoções, com a comida, você vai encontrar, mas quando você olhar para dentro de você, tá bom? Então, não deixe que as emoções, ela determine o que você coloca dentro do seu prato, tá bom? Então, vamos finalizar aqui. Apareçam aí pra gente tirar nossa foto. Deixa eu parar de compartilhar aqui para aparecer vocês. Aí, Renata, já tô terminando. Deu tempo, deu tempo. Depois eu vou dar uma pesquisada para te ajudar, Renata, sobre a questão da alimentação, tá? Deixa eu tirar aqui. Tava fechado o meu microfone, Cláudio, tá bom. Dá uma desanimada, né? Mas parei, eu fui olhar minhas fotos aí de uns dias atrás, falei, quer saber? Não vou parar não, né? Porque desanima um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Não desanima não, sabe? Eu vou falar uma coisa que eu aprendi com as coisas que acontecem na nossa vida. Os desafios, eles não são para nos parar. Muitas vezes é Deus te trazendo uma comunicação de algo que você já deveria estar tratando e por conta do que estava acontecendo, de comendo descontrolado, você não estava percebendo isso. E eu comecei a comer certo, né? Como eu começo a comer certo, começo a sentir dor, sabe? Aquelas coisas na nossa mente, meu Deus do céu. Não tava comendo tudo aí. Eu tô há muito tempo no emagrecimento, só que tô naquela, aquele efeito sanfona, né? E aí, quando eu começo, eu pego o fim do negócio, aí vem. Mas, assim, é isso mesmo. Eu não quero associar a doença ao meu emagrecimento, né? Talvez, assim, porque eu fiquei doente, tô com esse problema, não quero, isso eu não quero. Então, tô tratando minha mente pra não ficar pensando nisso, né? Que eu quero, sim, emagrecer com saúde, né? Não porque eu tive essa complicação que eu comecei a emagrecer. Porque as pessoas depois começam a associar nisso, sabe? Inclusive falaram, será que não é porque você tá comendo assim, que você tá doente? Eu falei, não, que tá com isso? Eu falei, não é por isso. Isso aí foi consequência que eu comi errado, né? Sim, exatamente. Olha, vou falar para vocês, quanto mais tempo a gente passa no sobrepeso, mais a gente vai sofrer as consequências disso, tá? Então, eu passei 14 anos na obesidade e recentemente eu fui no médico para ver a questão de varizes e o médico falou, isso é consequência da obesidade. Eu tô sofrendo até hoje. Tem 8 anos que eu comecei o processo de emagrecimento, tô magra, mas tô sofrendo as consequências de ter ficado 14 anos, entendeu? Eu preciso fazer a cirurgia que eu não tô resistindo a não fazer a cirurgia. Mas o médico falou, por quê? Tem varizes internas, a minha é pior, não é aquela que dá para ver. É interna, então demorou muito para perceber que era isso, porque minhas pernas inchavam. E eu falava assim, deve ser por causa de lipedema, dessas coisas, tem também a ver com lipedema. Mas assim, quando eu fiz o Doppler, que é um exame caríssimo, já indicou lá, varizes internas, é isso. Quando o médico falou, consequência de você ter passado tanto tempo no sobrepeso. Então, quanto maior tempo a gente passa no sobrepeso, mais a gente vai sofrer as consequências depois, tá? Mas que bom que você viu isso a tempo, por você estar fazendo alimentação saudável, fazendo ali, o teu corpo, ele sinalizou que tinha algo errado. E isso foi que você fosse procurar ajuda médica, tá? Então, não fica triste, não. A médica perguntou pra mim, você não sabia que você tinha? Eu falei, não, porque eu nunca tinha sentido dor. Ai, mas enfim, agora já tô com encaminhamento a tempo aí pra Nutri, pra
ir para endócrino, agora eu tenho que ir. É bom, porque provavelmente a nutricionista vai passar uma alimentação especial para você, Eu não quero, eu tenho preconceito em algumas coisas, mas vamos esperar, né, para não... Procura uma boa Não julgar. nutricionista, né? É convênio seu? É. É convênio? Vamos rezar para achar uma boa, né? Porque convênio... mas eu já tô trabalhando minha mente, não vou aceitar muita coisa, não. Se não gostar dessa, vou para outra, Isso, até achar, mas acertar, reza aí né? que Deus vai colocar uma boa profissional que vai te ajudar aí, te orientar. Mas por enquanto, sim. procura ter uma alimentação mais saudável. Se eu não me engano, quando é vesícula, tem que diminuir gordura, tá? Questão de gordura, acho que não pode, se eu não me engano. Eu uso a gordura mais natural, né? Eu uso banha, então não sei nem se eu vou poder também. Não sei como é que vai ser. Então. Eu vou dar uma pesquisada depois para você, mas procurar a alimentação mais saudável possível e evitar esses alimentos que você já percebeu que está causando isso, até pelo menos você passar no profissional para ele te indicar. Tá saindo todos os exames já, biópsia também do estômago, e aí, provavelmente, dia 12 eu passo com todos eles, já vejo o que vai ser, o que a gente vai comer, o que não vai, mas assim, eu tô vendo um dia de cada vez, né? Isso aí. Tá aproveitando os dias que sem dor para fazer exercício, porque com dor não tem condições, mas vai dar certo. Uhum. É isso, meninas. Obrigada. A Tamires falou que estava na rua, mas não perdeu a aula. É isso aí, gente. Que bom. Eu falo para vocês, se esforcem para estar aqui nas aulas, entendeu? Tudo que eu estou trazendo para vocês tem base científica, eu não tiro nada da minha cabeça. Geralmente, nas segundas-feiras, eu marco 1 ou 2 atendimentos no máximo na segunda-feira, que é para ficar aqui, só para pesquisar, para trazer para vocês informações que sejam úteis para vocês, né? Também trazer coisas que vocês não consigam realizar no dia a dia de vocês, né? Que eu poderia colocar várias coisas aqui, tá? Mas coisas úteis mesmo, que vão ser práticas, que você já pode pôr em ação. É isso que eu quero trazer sempre para vocês aí, dentro do emagrecimento comportamental, tá? E para falar aqui também, ó, Tamires, vamos ver suas lives. Obrigada, meninas. E quero falar para vocês, se alguma de vocês percebeu que realmente não, o que eu tenho é compulsão alimentar mesmo, ir em busca de um tratamento psicológico, tá bom? Eu consigo ainda, dentro da terapia individual, tratar a compulsão alimentar ali, mas se a compulsão alimentar não for tão grave, leve, tá? Mas se for muito mais grave, aí tem que tratar mesmo com psiquiatra ou psicólogo, tá bom? Se você identificou realmente, ou quem vai assistir depois, identificar realmente que tem compulsão alimentar, precisa fazer esse tratamento mais profundo, tá bom? Para lidar com isso, tá bom? A Regina falou, traz de novo esse assunto, se possível. Sim, tem assuntos que eu vou repetir depois, mais pra frente, conforme eu for. Esse eu estudo bastante, né, gente? Então, tem coisas que eu vou trazer com uma outra linha depois, mais pra frente pra vocês também, tá? E esse mês de março vai estar muito especial, gente. Eu vou trazer só coisas, assim, pra mulher. Autocuidado, autoestima, autoconfiança, só essas questões, assim, que mulheres não têm quando estão acima do peso. Eu vou trazer muita coisa no mês da mulher, muito importante. E vai ter a nossa aula de saúde da mulher, tá, gente? Quem puder assistir sexta-feira a aula que eu vou trazer de saúde da mulher, vai ser uma aula que vocês vão entender porque que vocês desenvolvem muitas doenças a partir das suas emoções, tá bom? Então é isso, meninas. Obrigado, tá? Fica com Deus e qualquer dúvida aí ainda fiquei com dúvida se eu tenho compulsão ou transtorno, me chama. Aí eu falo com vocês, tá bom? Beijão, viu? Fica com Deus e até a nossa próxima aula.